Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Eu quero trazer uma reflexão bem rápida aqui, rápida mesmo, para a gente terminar o nosso culto agradecendo a Deus e pedindo um pouco mais de força ao Espírito Santo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta, epístola, né? De Pedro. É lá no finalzinho, pessoal. É bem difícil de achar, mas vai procurando que você vai achar. Para ficar mais fácil, você vai lá em Apocalipse e vem voltando, que vai te ajudar. 1 Pedro. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 12, versículo 13 e versículo 14. Oh, meu Deus, Tu és grande, Jesus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Coloca também aí nos comentários a referência. Os irmãos acharam? Acharam? Os irmãos de casa aí vai ser colocado aí nos comentários. Já colocou nos comentários? Pronto, fica mais fácil para vocês, os que vão assistir depois. 1 Pedro 4, 12, 13 e 14 diz o seguinte: olha o que diz a palavra de Deus. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Amém, pessoal? Eu quero deixar essa reflexão para vocês nesta manhã. Pedro, o apóstolo, ele está escrevendo essa carta, tentando passar a informação praticamente daquilo que eu falei na quarta-feira passada, que o apóstolo Paulo, ele fala, né? Mas em todas essas coisas são mais do que vencedores, etc. Quem nos separará do amor de Deus? Essas coisas. Pedro está querendo ensinar através dessa carta, através dessa palavra, que a nossa vida, ela não vai ser um mar de rosas. Não vai ser. Principalmente quando a gente decide fazer uma aliança com Deus. Eu não estou falando, gosto muito de falar isso, eu estou falando de crente ou de religião, estou falando quando a gente decide fazer uma aliança com Deus. Acontece até das vezes do próprio inimigo, adversário, se utilizar disso, porque pode perceber, quando a gente decide entregar a nossa vida no altar, entregar a nossa vida para Deus, perceba, isso vai acontecer, ou acontece, parece que as coisas ficam mais complicadas. Já perceberam isso? Parece que as coisas se complicam mais ainda. É nesta hora que o adversário, ele se utiliza disso e chega no nosso subconsciente e diz assim: olha, depois que tu aceitou Jesus, depois que tu se entregou para Jesus, as coisas pioraram. Você que está em casa deve estar se familiarizando com aquilo que eu estou falando agora, porque é isso que acontece. Mas por que, pastor? Primeiro, quando a gente decide servir ao Senhor Jesus,
com verdade e com sinceridade, então o adversário, ele vai se levantar para fazer com que todas as coisas ao nosso redor nos leve a entender que este não é o caminho. É por isso que você tem que estar atento nas vozes que falam dentro de você, nas vozes que falam ao seu redor. Você precisa atentar para isto. Tem voz que não é de Deus, tem voz que é do diabo, tem voz que não é de um amigo, é o diabo falando. Sabia disso? Às vezes o amigo chega e diz assim: olha, mas salvo as exceções de sinceridade e verdadeiro, né? Mas tem amigo que chega com um conselho e diz assim: mas é só um conselho. Mas na verdade está travestido de uma intenção que você não está conseguindo captar. Às vezes a boa intenção a gente se encanta, né? Nossa, mas a boa intenção por trás daquilo ali está coisas escondidas que a gente não vê. E é nessa hora que você precisa ter muito cuidado na voz que você está ouvindo. Entendeu, amigo? Jesus tinha quantos discípulos? 12. E ele vai dizer lá em João 6 e o versículo 70, diz assim: olha, Jesus falando: eu escolhi 12 de vocês, mas dentre os 12, um é Satanás. Quem era? Era Judas. Era Judas. Mas dentre desses discípulos, tirando Judas de lado, tinha 3 discípulos que eram muito amados. Dentre os 3, um que era mais amado ainda, por nome Pedro. Veja e entenda aquilo que eu estou falando para você. Uma certa noite, Jesus estava descansando, e em dado momento, Jesus disse assim: olha, amanhã nós partiremos para Jerusalém. Então Pedro sai do seu lugar, vai até Jesus, assim: Jesus, mestre, não vamos para Jerusalém não, porque o povo lá está querendo te matar, Jesus, não vai não. E ficou naquela insistência. O texto diz que Pedro fala, mas Jesus está calado. Talvez seja por isso que ele decidiu escrever isso aqui. E ele, sabe aquela pessoa chata? Não vai não, Jesus, não vai não, Jesus, lá o povo quer te matar. Mas qual era o propósito? Era de ir. Jesus precisava ir, mas Pedro está dizendo o quê? Não vai não, Jesus, porque estão querendo matar você, estão arquitetando planos para matar você. Você vai ler o texto, que se você ler mesmo com atenção, conectado com a palavra, conectado com o texto, você se espanta com a cena, dona Fabiana, que vai se decorrer. Porque enquanto Pedro está falando, não vai não, não vai não, não vai não, Jesus já está se enchendo, sabe? Jesus já está se enchendo. Aí sabe o que Jesus diz para Pedro? Para Pedro, claro que direcionado para quem estava usando Pedro. Olha a expressão que Jesus usa. Deixa eu antes de falar nisso aqui, deixa eu falar de uma ótica humana. Pedro estava numa ótica humana, tá? Seja transparente. Numa ótica humana, Pedro estava ou não preocupado com Jesus? Estava, não estava? Poxa, vai matar meu mestre, aquela coisa e tal. Mas veja a resposta de Jesus: arreta-te de mim, Satanás. Deixa ele agora. Para de falar na boca dele. E a Bíblia diz que na mesma hora, Pedro meio que acordou, caiu em si e voltou para o seu lugar. Ou seja, Pedro nem estava entendendo o que estava falando, porque o diabo queria interferir os planos de Jesus. Então muitas vezes as pessoas ouvem uma voz que não é de Deus, ouvem conselho que não é de Deus. Esteja atento para isso. Esteja atento. Talvez foi nesse dia que Pedro ele aprendeu que todas as lutas que nos é permitido passar, nós temos que passar e não podemos reclamar, não podemos murmurar. O que Deus determinou para acontecer, vai acontecer, querido. Nós temos que passar por isso. Nós temos que enfrentar.
O problema de muitas pessoas hoje é tudo reclama, tudo reclama, tudo reclama, tudo acha ruim. Mas olha o que a palavra está dizendo assim, olha, amados, queridos, Almir, Ieira, Dona Fabiana, Rian, pessoal de casa, não estranheis a ardente prova que vem contra vocês. Olha, veja só, amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se isso fosse alguma coisa o quê? Estranha. Olha o que o texto está dizendo a mim, não estranha não, porque isso não vai ser estranho para você não. A gente vai passar por muitas guerras, pessoal, por muitas lutas ainda. Eu vou dizer algo agora aqui que foi soprado no meu coração, você em casa vai ouvir agora. Tem cristãos, tem pessoas que, se Deus afrouxa demais as coisas, ele arreda o pé da presença de Deus. Sabia disso? Pessoal. Se Deus folga demais a situação, ela arreda o pé da presença de Deus. Por isso que eu digo a vocês, nós temos que buscar a Deus dentro e fora de tempo. Nós temos que buscar a Deus quando a coisa está preta, mas também nós temos que buscar a Deus quando as coisas estão boas ou estão indo bem. Sabe por quê, pessoal? Por quê, pastor? Se tudo está bem, então por que eu vou continuar buscando a Deus? Se tudo está bem, aí é que está o segredo. Tudo está bem, é como agora. O céu não está bonito, ensolarado? Não está? Mas quem pode dizer que daqui a pouco não vai cair um toró d'água aí? Tudo está bem. Ou seja, nossa vida espiritual é a mesma coisa. Tudo está bem, mas você não sabe a tempestade que está se aproximando. E cada vez mais que você vem à igreja, você está se fortalecendo. Deixa eu dizer algo para vocês aqui que eu acho que eu nunca disse. Todas as vezes que alguém vem a um culto, qualquer culto que seja direcionado a Deus, com sinceridade, com prazer e com propósito, não sai de mão abanando. Sabia disso, pessoal? É um segredo que ele me permitiu falar agora. Todas as vezes que alguém chega à casa de Deus, sai com algo nas mãos. Alguém entrou com sinceridade, abriu a alma, abriu o coração, ele entrega algo. E é este algo que você recebe em todos os cultos que você vem, que vai fazer toda a diferença lá na frente. Sabe aquela expressão que alguém diz assim, olha, hoje eu estou vivendo da reserva. Já ouviu isso? Da reserva. Porque lá atrás foi muito para ciclo de oração, foi muito para culto de intercessão, teve muito na igreja. Aí vai chegar um período em que você vai arrumar um trabalho que vai ser justamente no horário do culto, e você não vai poder vir. Então vai ser esses dias que você veio, mesmo que não estivesse precisando, que você julga não está precisando, ou alguém julga que não está precisando, mas quando você vem, você recebe. Porque quando chegar o período, quando chegar o dia ruim, o dia mau, por isso que a Bíblia fala do dia mau. Olha, se prepara para o dia mau, lembra-te do teu Criador, onde que viu o dia mau, onde que se aproxime, prepara tudo. A formiguinha, ela prepara tudo no verão, enquanto a cigarra está cantando, ela está preparando os alimentos, ela está preparando a colônia, ela está preparando tudo, porque o inverno vem trazendo consigo os seus sofrimentos, suas dores. Mas as formiguinhas estão preparadas, a cigarra não está preparada. A gente precisa se preparar. Você precisa estar preparado. E não apenas o fato de você não poder vir à igreja, mas chega aquele dia que chega para qualquer um, para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o missionário, para o crente das galáxias, aquele que é crente mesmo, das galáxias mesmo, aquele que é nossa, é quase o semideus. Esse dia chega para qualquer um, amigo. Sabe qual é o dia? Sabe qual é o dia? Aquele dia que a fraqueza bate. Aleluias. Aquele dia que você pensa que está desviado.
Aquele dia que você pensa que Deus não está falando mais com você. Aquele dia que você pensa que vai morrer, que vai se acabar. Esse dia, Dona Fabiana, chega para qualquer um. Aleluia. Para qualquer um. Aquele dia em que você diz assim: não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem mais saída para mim. Esse período, não vem me dizer que não chega não, porque chega. Você que é um hipócrita e não quer assumir isso, mas chega. Chega para mim. Eu não tenho vergonha de dizer não. Ah, pastor, não pode mostrar. Não, eu sou falho. Tenho as limitações. Ou eu não tenho? Tenho. Esses dias chega aquela ideia que você amanhece assim, que dá vontade de chutar o pau da barraca, sabe? Mandar todo mundo explodir. Se explode todo mundo, se explode o mundo inteiro. É justamente por esses dias que você está aqui nesta manhã. Porque quantas pessoas passam por esses dias, por essa crise, mas permanece de pé? É, não é verdade? Quantas as vezes você disse que ia parar, mas está aqui? Quantas vezes você disse que não tinha mais força para orar, mas nem que seja um minuto você está orando, falando com Deus? Sabe por quê? É os resultados de quando você veio aqui na presença de Deus. Porque a tempestade vem, a luta ela vem, e nós temos que ser a palmeira no meio de uma tempestade no deserto. Você já viu uma palmeira no deserto como ela é? Quando está enfrentando a tempestade, ela se inclina toda. Ela baixa toda, a força das águas bate nas suas galhas, nos seus galhos, nas suas folhinhas, e ela arreia toda, ela fica toda inclinada. Esse é o dia mau, o dia que a gente se inclina totalmente, sem forças, desanimado, com vontade de parar, sem alegria para nada. Mas quando passa a tempestade, essa força que nós pegamos no dia do verão, ela nos fortalece, e essa força nos coloca de pé, pessoal. Este é o segredo de não cair. Aleluias. Este é o segredo de você estar pelo fio da meada. Sabe o que é fio da meada? Por um triz. Você segurando no fio de cabelo para não cair. Mas é nesse momento que Deus ele te ajuda, que Deus ele te fortalece. Amém, queridos? Levanta a sua mão e receba esta bênção de fortalecimento na sua vida nesta manhã. Sejam fortalecidos para enfrentar o dia mau. E mesmo que chegue a crise da fé, mesmo que chegue a fraqueza espiritual, tu não vai cair, tu vai se inclinar toda como uma palmeira. Tu vai se inclinar todo como uma palmeira, mas não vai largar a presença de Deus. Feche sua mão e receba em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Você pode se inclinar totalmente, mas você vai ficar de pé. Você vai permanecer de pé. Por isso que a Bíblia diz, Ieira, não estranha não. Não estranha quando alguém da tua família te decepcionar não, falar besteira. Estranha não. Não estranha quando a luta vier não, quando as coisas estreitarem não. Não estranha não, porque isso é normal. Olha, sabe por que é normal? Vou te dizer, porque tu tens o Espírito Santo, e isto é glória para a sua vida. Foi aquilo que a gente leu nessa manhã. Vamos ler novamente? Versículo 13, pessoal. Olha o que diz: mas alegrai-vos no fato de serem o quê? Participantes das aflições de Cristo. Não é fácil alegrar, mas está aí. Para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e o quê? E vos alegreis. Veja o versículo 14 agora. Se pelo nome de Cristo sois vituperados ou atribulados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e eles sim blasfemado, mas quanto a vós é o que, pessoal? Glorificado. Sabe quem são eles, Almir? É aqueles que na hora da luta xinga a Deus, esculhamba com Deus. Eu já vi pessoalmente, não, Fabiana,
Uma mulher chegar para mim, esculhambar Deus, faltando com respeito com Deus, ela só está doida, só está louca. Falar de um jeito desse com Deus. Eu estava dizendo para a Cláudia, graças a Deus que Deus ele é bondoso, que Ele é misericordioso. Você já tentou se colocar no lugar de Deus? Claro que é uma metáfora, tá? O pessoal fica me perseguindo aí, por causa das minhas pregações. Isso é uma metáfora, tá? Ninguém vai lá no lugar de Deus. Não precisa ser tão imbecil para entender isso, né? Então assim, você já tentou se colocar no lugar de Deus? Aquele pensamento rápido. Se eu pudesse ficar 10 minutos na posição de Deus, e aí? Os mais humildes, né, diziam assim, não, eu ia distribuir muito dinheiro para os pobres, enriquecer os pobres, etc, e tal. Mas eu sei que ia pegar alguém, Você já passou nisso? Se eu tivesse 1 minuto do poder de Deus. Mas se você diz assim, olha, eu faria muita coisa e na verdade não faria nada. Sabe por quê? Porque você não tem a sabedoria de Deus. Tem um filme que eu aconselho vocês a assistirem. É um filme de comédia, mas que se você não assistir, pelo fato de ser a comédia, eu aprendo muito com esse filme. Com aquele ator que eu gosto muito, o Jim Carrey. O Todo-Poderoso. Vocês já perceberam a mensagem que aquele filme transmite para a gente, pessoal? O Todo-Poderoso, o primeiro, não é o da Arca de Noé, não. O Todo-Poderoso, que ele ganha o poder de Deus, enquanto Deus, que é o Morgan Freeman, ele sai de férias e deixa ele lá no lugar de Deus. Ele reclama tanto com Deus. Assista, vai lá. Hoje tem Netflix, tá no YouTube lá. Vai lá na Netflix hoje e coloca lá, ou na internet, o Todo-Poderoso com o Jim Carrey. Assiste para tu ver. Agora não assiste para sorrir, não. Assiste para aprender. Ele reclama muito com Deus, porque o emprego não está bom, porque depois é desempregado. E outra, tem um mendigo que fica com uma placa mostrando sempre que ele nem dá bola para o mendigo, mas Deus já estava tentando falar com ele de alguma forma, de alguma maneira. Ele reclama tanto com Deus, ele reclama, e sofre um acidente, e manda Deus para lá, e manda Deus para cá. Aí é como se Deus dissesse assim, peraí, tu estás reclamando demais, então vem para o meu lugar. Aí sabe o que ele faz? Ele começa a abençoar todas as pessoas. Todo mundo começa a ganhar na Mega Sena, todo mundo começa a ganhar na loteria, todo mundo começa a ganhar uma coisa aqui, ganhar outra ali. Aí você vai perceber que no final toda a cidade está um caos. Toda a cidade está um caos. Aí é quando ele chega num dia marcado, no dia 7, às 7 horas da noite, ele chega num dia marcado, e o Morgan Freeman, fazendo o papel de Deus, diz uma frase que eu nunca mais me esqueci. Esse filho, sabe o que é milagre? Milagre é uma mãe solteira criar o seu filho sozinho. Milagre não é você ter o poder para fazer tudo, mas é um rapaz drogado conseguir vencer as drogas e por aí ele sai. É uma lição de vida. É uma lição. Entenda isso na sua vida. Não murmure, não reclame. Levanta a sua mão para o céu e agradeça. A exemplo disso tem o nosso irmão Jó, que passou por coisas mais terríveis do que eu e você passa. Você não aguentaria passar pelo terço do que Jó passou. Um terço você não aguentaria. Mesmo assim, ele não reteve a sua adoração a Deus. Ele continua adorando a Deus. Não reclama não, pessoal, para de reclamar. Você de casa, para de reclamar. Deixe de ser reclamão, adore a Deus, ore mais. Se não quer orar, se não quer louvar, então fique em silêncio, pare de falar besteira. Porque quanto mais besteira você fala, mais atrasa o andamento das bênçãos de Deus na sua vida. Está pouco, glória a Deus, muito obrigado Jesus. Está faltando, glória a Deus, mas Jesus vai mandar. Nós temos que aprender a ser mais gratos e a confiar mais em Deus. Mas muita gente reclama. Aí o texto diz, eles não veem glória nisso. Mas vós que tem o Espírito Santo, se alegra, se regozija, e é o que? Glorificado. Vamos ler novamente, só para terminar, pessoal.
para a gente dar uma pincelada aqui e entender. Olha só, se pelo nome de Cristo sois, versículo 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, aleluias, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, aqueles que blasfemam contra Deus, mas quanto a vós é o que? Glorificado. Digo amém, pessoal. Guarda essa palavra, guarda essa palavra e leve esse versículo 14 para vocês nessa semana. Talvez você vai ver alguém essa semana blasfemando, reclamando alguma coisa, e você vai se lembrar dessa palavra. Está reclamando demais, não tem glória. Mas para você que entende o agir de Deus, aleluias, tem glória para a sua vida. Amém, queridos? Quem entendeu? Você entendeu? Fique sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus.